Mistérios de Pokémon. Quando a gente pensa em Pokémon, a primeira coisa que vem na cabeça é a infância. Monstrinhos, aventura, amizade. Mas existe uma história dentro do universo que deixou muita gente desconfortável. A creepypasta do Hypno. Para quem não conhece, o Hypno é um Pokémon psíquico. Ele usa um pêndulo para colocar pessoas para dormir. Só isso já é meio estranho. Mas o problema é que a própria lore oficial dele é perturbadora. Em algumas Pokédex é dito que ele hipnotiza crianças, e em outras, que ele já levou crianças embora, e foi daí que nasceu uma das creepypastas mais famosas de Pokémon. A lenda, segundo a história, existia uma criança desaparecida, e ela teria sido atraída por um Hypno durante a noite. A creepypasta descreve o Pokémon usando o pêndulo, fazendo a criança seguir ele lentamente, até desaparecer. E o mais assustador é que isso parece algo que poderia existir dentro do próprio jogo. Os jogos antigos de Pokémon Red e Blue já tinham uma energia estranha, tipo Lavender Town. Mano, aquele lugar traumatizou uma geração inteira. A música, o cemitério Pokémon, os fantasmas, tudo parecia errado. Então quando surgiu a história do Hypno, muita gente acreditou. O que deixa isso tão assustador é que o mais bizarro dessa creepypasta é que ela mexe com o medo real. Porque não é sobre um monstro gigante destruindo uma cidade. É sobre manipulação, sobre alguém sendo atraído sem perceber. E isso deixa tudo ainda mais desconfortável. E aí surgiu outra coisa mais perturbadora ainda, a música do Hypno. A música é chamada Hypno's Lullaby. Ela basicamente conta a história do Hypno, levando crianças embora enquanto ele canta para elas dormirem. E honestamente, quando você escuta ela pela primeira vez, dá um negócio estranho. Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno you'll have so much fun. Oh, little children, please don't cry. Hypno wouldn't hurt to fly. Be free to frolic, free to play. Come with me to our cave to stay. Oh, little children, please don't squirm. These ropes I know will hold you firm. Now look to me, the pendant calls. Back and forth your eyelids fall. Oh, little children, you cannot leave. For you, your families will grieve. Mine's unraveling at the seams, allowing me to haunt their dreams. Do not wail and do not weep. It's time for you to go to sleep. Little children, you were not clever. Now you'll stay with me forever. Eu acho muito doido como o Pokémon consegue ter esse lado sombrio escondido. Porque por trás da nostalgia, sempre existiram histórias estranhas naquele universo. Ghosts, experimentos, Pokémons assustadores, o Hypno, a própria creepypasta dele, acaba virando um símbolo disso tudo. Porque no fundo, o medo mais forte é aquele que parece quase real. Lavender Town, uma cidade pequena, silenciosa, estranha, e diferente de todas as outras cidades do jogo. Ela era construída em volta de algo incomum para Pokémon, um cemitério. A Pokémon Tower era um lugar cheio de lápides e espíritos. Aí você descobria algo que os jogos raramente mostravam: Pokémons também morrem. A creepypasta de Lavender Town. Mas o que transformou Lavender Town numa lenda da internet? Foi a sua música. Uma história começou a circular, dizendo que a trilha sonora original possuía frequências capazes de causar ansiedade, dores de cabeça e até comportamentos estranhos em algumas crianças. Segundo a creepypasta, isso teria acontecido principalmente no Japão. Claro, nunca houve qualquer prova disso, mas a história se espalhou pela internet e isso virou uma das creepypastas mais famosas dos videogames. O clima da cidade
E mesmo que a lenda não seja real, é fácil entender por que tanta gente acreditou. A música era desconfortável, as cores eram escuras, e pela primeira vez em Pokémon, o jogo falava sobre morte. Para muitas crianças, aquilo parecia um filme de terror escondido dentro de um jogo infantil. E os dois mistérios acabam ligados, porque Lavender Town já tinha criado uma atmosfera de medo dentro da comunidade de Pokémon. Mas quando surgiu a história do Hypno atraindo crianças com seu pêndulo, muita gente acreditou. Parecia exatamente o tipo de história que poderia acontecer naquele universo. Um lugar cercado por fantasmas, uma cidade marcada por lendas e um Pokémon conhecido por controlar mentes. Essa era a combinação perfeita para uma creepypasta. E assim, talvez o mais legal, o mais interessante seja perceber que nenhum desses mistérios realmente exista, sabe? Realmente exista oficialmente. Mas eles continuam vivos até hoje, porque às vezes as histórias mais assustadoras não são aquelas que os criadores escreveram, são aquelas que os fãs imaginam. E Pokémon talvez seja o maior exemplo disso. Mas e aí? Você já conhecia essa creepypasta? Porque sinceramente, depois do que eu descobri dessa história, eu nunca mais olhei pro Hypno da mesma forma. Mas é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like ou dislike, é importante a sua avaliação sobre o vídeo. Comentem aí, deixem o seu feedback e me contem histórias que vocês conhecem assustadoras de Pokémon também. Comentem aí. Então é isso, galera, falou, até mais, tchau!